Olá, eu sou o presbítero Lúcio Matos e hoje nós vamos dar início a uma série de estudos sobre a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses. Iremos estudar essa carta de forma expositiva, estudando versículo a versículo. A proposta, então, é de nós estudarmos essa carta com um pouco mais de profundidade. O apóstolo Paulo fundou a igreja na cidade de Filipos na sua segunda viagem missionária. Está registrado em Atos capítulo 16. E o contexto em que o apóstolo Paulo escreveu essa carta é que ele estava preso em Roma, na sua primeira prisão em Roma. Existem 4 cartas do apóstolo Paulo que são conhecidas como cartas da prisão. A carta aos Efésios, a carta aos Colossenses, a carta a Filemon e essa carta, a carta aos Filipenses. O apóstolo Paulo as escreveu quando estava preso na sua primeira prisão em Roma. E o que nós iremos estudar hoje? Iremos estudar os 11 primeiros versículos. Então assim está registrado na palavra de Deus. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, versículos 1 a 11. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Dou graças ao meu Deus por tudo o que lembro de vocês, fazendo menção com alegria, súplicas por todos vocês, em todas as minhas orações. Dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque os trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo. Pois Deus é testemunha da saudade que tenho de todos vocês, no profundo afeto de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o amor de vocês aumente mais e mais, em conhecimento e toda a percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Então hoje nós iremos estudar esses 11 primeiros versículos da carta aos Filipenses. No versículo 1, o apóstolo Paulo, na introdução da carta, ele menciona também o nome de Timóteo. Era uma prática que o apóstolo Paulo tinha de escrever o nome de algum colaborador que estava com ele quando ele estava escrevendo as suas cartas. O apóstolo Paulo faz isso quando ele escreve, por exemplo, aos Coríntios, quando ele escreve a carta aos Colossenses. O apóstolo Paulo também faz isso quando escreve aos Tessalonicenses e também a Filemon. Então o apóstolo Paulo tinha essa prática de colocar na introdução de suas cartas o nome de algum colaborador que estava com ele naquele momento. O apóstolo Paulo menciona também o nome de Timóteo porque ele era uma pessoa muito bem conhecida naquela cidade de Filipos, na igreja de Filipos. Timóteo estava junto com a comitiva missionária
que levou o reino de Deus até aquela cidade. No livro de Atos, capítulo 16, mostra a participação de Timóteo na fundação daquela igreja. Estava Paulo, estava Silas, estava Lucas, o escritor do Evangelho e do livro de Atos, e também Timóteo. Então Timóteo era alguém muito conhecido daquela igreja. O apóstolo Paulo também escreve seu nome na introdução da carta, porque o apóstolo Paulo tinha planos de enviar Timóteo à igreja em Filipos. Então no versículo 3 está escrito assim: dou graças ao meu Deus por tudo o que lembro de vocês. É interessante como o apóstolo Paulo, ele observa a situação, porque aos olhos do mundo, quando o apóstolo Paulo lembra daquela cidade, é para ele ter tristeza. Em Atos capítulo 16 está registrado a chegada do apóstolo Paulo naquela cidade. E ali o apóstolo Paulo foi acusado injustamente. Naquela cidade o apóstolo Paulo foi agredido. Naquela cidade o apóstolo Paulo foi preso injustamente. Mas o apóstolo Paulo, então, quando ele lembra daquela cidade, ele observa a situação pelos olhos do reino de Deus. Porque ele lembra que naquela cidade, com a ida dele e a comitiva missionária, quando eles chegaram naquela cidade, algumas pessoas foram alcançadas pelo reino de Deus. Uma mulher com o nome de Lídia foi alcançada pelo reino de Deus. Uma jovem que era possuída por espíritos malignos foi liberta. Tem um homem que não sabemos o nome dele, sabemos apenas a sua profissão. Ele era um carcereiro, ou seja, ele era um policial penal. Essa pessoa também foi alcançada pelo reino de Deus. Então o apóstolo Paulo, quando ele olha para aquela cidade, ele não olha com a visão do mundo, onde ali houve sofrimento, onde ali houve agressão, onde ali houve prisão. O apóstolo Paulo está observando a situação pelos olhos do reino de Deus. O que o apóstolo Paulo está fazendo é aplicando o que ele mesmo ensinou na própria carta aos Filipenses. No capítulo 4, versículo 8, vejamos o que o apóstolo Paulo escreveu. Está escrito assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. O que o apóstolo Paulo está ensinando aqui é que nós devemos observar as situações pelo óculos do reino de Deus. E é isso que ele está fazendo aqui, então, quando ele escreve no versículo 3, de que ele dá graças a Deus quando ele se lembra daquela igreja em Filipos. Ele não observa a agressão, ele não observa a calúnia, ele não observa a prisão, ele observa que algumas pessoas daquela cidade, algumas pessoas foram alcançadas pelo Rei de Deus. No versículo 4, então, está registrado assim: fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês, em todas as minhas orações. O versículo 4 nos mostra, em primeiro lugar, que o apóstolo Paulo ele tinha uma vida de oração. Nós sabemos como a vida do apóstolo Paulo era corrida. No livro de Atos, a partir do capítulo 12, Lucas ele tem a intenção de mostrar o ministério do apóstolo Paulo. E a gente consegue perceber como a vida dele foi corrida. Ele estava sempre viajando, proclamando o reino de Deus. E mesmo um homem tão ocupado, ele tinha uma vida de oração. Esse versículo 4, ele também nos mostra que o apóstolo Paulo, ele estava sempre orando. Não era uma oração pontual.
Não era uma oração por dia, uma oração por semana. O apóstolo Paulo estava sempre orando. E em terceiro lugar, a gente observa no versículo 4 que o apóstolo Paulo ele tem a prática da oração de intercessão. Ele menciona que ora pela igreja que está na cidade de Filipos. Ele não ora apenas por si, ele não ora apenas pelas suas causas, mas ele sabe da importância de orar por outras pessoas. O apóstolo Paulo sabe da importância da oração de intercessão. E em quarto lugar, o apóstolo Paulo nos mostra no versículo 4 que ele faz isso, ele ora sempre, ele ora por outras pessoas, ele faz isso com alegria. Esse tema de alegria vai permanecer por toda a carta. Aqui no versículo 4 é a primeira vez que o apóstolo Paulo menciona essa palavra alegria. Então, no versículo 4, o apóstolo Paulo nos mostra que ele tinha a prática da oração, que ele orava sempre, que ele tinha a prática da oração de intercessão, ele orava pela igreja em Filipos e ele fazia isso com alegria. Então, no versículo 5 está escrito assim: dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Aqui o apóstolo Paulo menciona que recebeu ajuda da igreja de Filipos. Essa igreja ajudou o apóstolo Paulo financeiramente. Quando o apóstolo Paulo estava na cidade de Tessalônica, ali proclamando o reino de Deus, a igreja de Filipos mandou recurso financeiro para o apóstolo Paulo. Quando o apóstolo Paulo estava na cidade de Corinto, também proclamando o reino de Deus, essa igreja novamente envia recurso financeiro para o apóstolo Paulo. Até na situação em que o apóstolo Paulo estava na escrita da carta. O apóstolo Paulo estava preso em Roma. E mais uma vez essa igreja envia recurso financeiro para o apóstolo Paulo. Essa igreja não apenas ajudou Paulo com recurso financeiro, mas com recurso humano. Essa igreja destacou um homem que era importante naquela igreja, seu nome é Epafrodito, e a igreja de Filipos então envia este homem até Roma para que ele ajude o apóstolo Paulo naquilo que ele precisa. Então o apóstolo Paulo aqui está mencionando a ajuda que ele recebe dessa igreja na cidade de Filipos. E o apóstolo Paulo fala que recebe essa ajuda desde o primeiro dia até agora. Quando a gente lê Atos capítulo 16, a gente pode perceber isso que o apóstolo Paulo está falando. Desde o início, desde a fundação da igreja na cidade de Filipos, aquela igreja se preocupa em cuidar do apóstolo Paulo. A gente observa, por exemplo, uma mulher com o nome de Lídia, ela acolhe o apóstolo Paulo e a comitiva missionária em sua casa. A gente pode observar também o carcereiro cuidando das feridas do apóstolo Paulo. Então o apóstolo Paulo então menciona que desde o início até agora, ou seja, até o momento da escrita da carta, aquela igreja está ajudando ao apóstolo Paulo. Passado aí aproximadamente 10 anos, desde a fundação da igreja até o momento da escrita da carta, mesmo o apóstolo Paulo preso, a igreja manda um membro da igreja, um homem chamado Epafrodito, e esse homem chega então até o apóstolo Paulo para cuidar dele, e essa pessoa chega com recurso financeiro enviado pela igreja de Filipos. Então o apóstolo Paulo menciona no versículo 5 que recebe essa ajuda da igreja de Filipos, e ele diz que é desde o primeiro dia até agora. Então no versículo 6 está registrado assim: estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus.
O que o apóstolo Paulo está mostrando aqui é a sua confiança em Deus. E esse é um tema muito claro que a gente pode observar em toda a teologia do apóstolo Paulo. Quando a gente observa as 13 cartas que ele escreveu, um tema que aparece com muita recorrência é esse tema de que ele confia em Deus, de que ele deposita em Deus toda a sua confiança. E é interessante que na própria fundação, na igreja de Filipos, a gente pode perceber essa questão da ação de Deus na vida das pessoas. Em Atos capítulo 16 está registrado de que o apóstolo Paulo e a comitiva missionária, eles tinham a intenção de proclamar o reino de Deus na região da Ásia. Está escrito então claramente de que, movidos pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo e aquela comitiva então foram direcionados para a cidade de Filipos. Então, a comitiva missionária, como o apóstolo Paulo chegou na cidade de Filipos, por uma providência de Deus. Era Deus agindo. E está registrado também em Atos capítulo 16 de que enquanto o apóstolo Paulo pregava o reino de Deus, Deus abriu o coração de uma mulher chamada Lídia para que ela compreendesse o reino de Deus. E ali houve salvação. Em Atos capítulo 16 também mostra de que quando o apóstolo Paulo e Silas estavam presos, houve uma providência divina naquele local, houve um terremoto, e como consequência daquele terremoto também houve pessoas vendidas ao reino de Deus. O carcereiro e sua família foram salvos e foram batizados. Então esse é o pensamento do apóstolo Paulo, de que a salvação é uma obra de Deus. É por isso que no versículo 3, o apóstolo Paulo ele louva a Deus, ele agradece a Deus quando ele lembra da cidade de Filipos, quando ele lembra da igreja em Filipos. É por isso que o apóstolo Paulo ele louva a Deus, ele agradece a Deus quando ele lembra da ajuda que a igreja de Filipos dá para o seu ministério. Porque o pensamento do apóstolo Paulo é que ele descansa na soberania de Deus. E essa é uma das verdades mais encorajadoras da Bíblia, que nós estamos guardados pelo poder de Deus. Quero mencionar aqui o que o próprio Jesus falou. Está registrado no Evangelho escrito por João, capítulo 10, versículo 28. Veja as palavras de Jesus. Jesus disse: Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Jesus está falando de segurança. Jesus está falando de que nós estamos seguros quando estamos com Ele. E o que o apóstolo Paulo então está falando aqui no versículo 6 é que ele está certo. Estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus, ele conclui aquilo que ele começa. Diferente de nós começamos projetos e muitos dos nossos projetos nós não concluímos. Mas Deus é diferente. Deus começa um projeto e esse projeto então ele é concluído. E essa passagem é muito encorajadora para nós. Deus começou uma obra na sua vida e Deus vai completar essa obra na sua vida. Descanse na soberania de Deus. Então, nos versículos 7 e 8 está registrado assim: Aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque os trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo. Pois Deus é testemunha da saudade que tenho de todos vocês no profundo afeto de Cristo Jesus. Essa passagem ela nos mostra o relacionamento profundo que há
entre o apóstolo Paulo e a igreja em Filipos. No versículo 7 ele escreve: os trago no coração. Ainda no versículo 7 ele escreve: pois todos vocês são participantes da graça comigo. No versículo 8 o apóstolo Paulo escreve: da saudade que tenho de todos vocês. Então o relacionamento entre o apóstolo Paulo e aquela igreja não era apenas um relacionamento institucional, eclesiástico. Não era apenas um apóstolo e membros de uma igreja. Percebam que há um relacionamento muito profundo entre o apóstolo Paulo e a igreja em Filipos. Eu chamo a atenção para a gente observar o que o apóstolo Paulo escreve no versículo 8. Versículo 8 está escrito assim: pois Deus é testemunha da saudade que tenho de todos vocês no profundo afeto. No profundo afeto. Essa palavra que o apóstolo Paulo está se referindo aqui é sobre os órgãos internos, sobre as entranhas. Na época do apóstolo Paulo, acreditava-se que a sede das emoções ficavam, então, nessa região. Existem algumas traduções que, quando falam desse tipo de afeto mais íntimo, existem algumas traduções que falam de entranháveis afetos, se referindo, então, à mentalidade da época de que a sede das emoções eram os órgãos internos. Então, o relacionamento entre o apóstolo Paulo e aquela igreja não era um relacionamento superficial. E o apóstolo Paulo, então, conclui o versículo 8 falando: no profundo afeto de Cristo Jesus. Ou seja, aquele sentimento de que havia entre o apóstolo Paulo e a igreja era moldado pelo próprio coração de Cristo. No versículo 9, então, o apóstolo Paulo escreve assim: e também faço esta oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda percepção. Então o apóstolo Paulo, quando ora a Deus e lembra da igreja de Filipos, o apóstolo Paulo então está registrando de que ele pede a Deus que o amor deles aumente mais e mais. O apóstolo Paulo também registra que quando em oração pede a Deus que a igreja em Filipos ela também não aumente apenas em amor, mas em conhecimento. Eu chamo a atenção para a gente observar o tipo de conhecimento que o apóstolo Paulo está pedindo aqui a Deus. O apóstolo Paulo está registrando de que quando ora a Deus, pede a Deus para que na igreja em Filipos eles tenham conhecimento e toda percepção. Essa palavra conhecimento que o apóstolo Paulo escreve aqui, no grego, é a palavra epignosis. Todo o Novo Testamento foi escrito no idioma grego. Era o idioma comum daquela região, o grego koiné. Então a carta que o apóstolo Paulo está escrevendo aqui aos Filipenses também foi escrita no idioma grego koiné. E a palavra grega que ele escreve aqui para se referir a conhecimento, o tipo de conhecimento que o apóstolo Paulo pede a Deus em oração, o apóstolo Paulo aqui escreve a palavra epignosis. E epignosis, então, é um tipo de conhecimento superior, é um conhecimento mais amplo. Quando o apóstolo Paulo pede conhecimento a Deus para que ele abençoe a igreja em Filipos, não é apenas um conhecimento teórico, mas é um conhecimento mais amplo. E no versículo 10, então, ele escreve: por quê? O apóstolo Paulo pede a Deus que a igreja em Filipos, eles cresçam no amor e cresçam no conhecimento. Para que isso? Versículo 10 ele escreve: para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo.
Então, para que o apóstolo Paulo pede a Deus para que o amor deles aumente e que eles tenham um conhecimento mais amplo? Para que eles aprovem as coisas excelentes. O apóstolo Paulo aqui está falando de maturidade cristã. O apóstolo Paulo pede a Deus para que eles tenham um conhecimento mais amplo, não é apenas para escolher entre coisas ruins e coisas boas. O que o apóstolo Paulo está se referindo aqui é para que eles escolham entre coisas boas e coisas excelentes. Então o apóstolo Paulo, orando a Deus, pede a Deus para que o amor deles aumente, para que o conhecimento deles aumente, para que eles tenham uma maturidade cristã, para escolherem as coisas que realmente glorificam a Deus, para que eles escolham aquelas coisas que realmente os tragam a uma vida mais santa diante de Deus. É disso que o apóstolo Paulo está falando. Por isso que no versículo 10 o apóstolo Paulo escreve: para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis. Porque o apóstolo Paulo, quando ora a Deus, pede a Deus para que a igreja em Filipos seja abençoada com amor crescente e com conhecimento mais amplo, para que eles tenham uma vida santa, para que eles sejam sinceros, para que eles tenham uma vida de maturidade diante de Deus. No versículo 11, então, o apóstolo Paulo conclui essa perícope escrevendo o seguinte: cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Por que o apóstolo Paulo pede a Deus que a igreja em Filipos cresça em amor? Por que o apóstolo Paulo, quando está orando, pede a Deus para que a igreja em Filipos cresça em conhecimento? Por que o apóstolo Paulo quer que eles vivam uma vida sincera? Por que o apóstolo Paulo ora para que eles tenham uma vida frutífera no reino de Deus? O resultado final, o porquê de tudo isso, o apóstolo Paulo escreve no fim do versículo 11 e diz que tudo isso deve convergir para a glória e o louvor a Deus. Por que nós existimos? Qual é o fim principal da humanidade? E a resposta deve ser que o fim principal da humanidade é glorificar a Deus. É para isso que Deus nos abençoa, é para isso que o apóstolo Paulo pede para que a igreja seja frutífera, seja sincera, seja sábia, seja amorosa, com a finalidade final de que isso, então, tenha uma convergência para o louvor e a glória de Deus. Que aplicações nós podemos tirar desse estudo que fizemos hoje? Primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês, aplicando esse estudo aos nossos dias hoje, é que ninguém faz a obra de Deus sozinho. O que esse texto nos mostra é que o apóstolo Paulo proclamou o reino de Deus e teve a ajuda da igreja em Filipos. Então a obra de Deus se faz com parcerias. Uma segunda aplicação que eu quero trazer para os nossos dias é para que nós possamos descansar na soberania de Deus. O apóstolo Paulo escreve no versículo 6 que descansa na soberania de Deus. Ele está plenamente certo de que aquele que começou a boa obra, ele vai concluir. E nós sabemos que a vida cristã, ela é pautada por desafios. Existem problemas, existem grandes desafios, mas eu convido você, meu irmão, minha irmã, descanse na soberania de Deus. Nós somos guardados pelo poder de Deus. E uma terceira aplicação que eu quero trazer aqui é que nós devemos viver para a glória de Deus. Quero mencionar o que também o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele escreve: portanto,
se vocês comem ou bebem, ou fazem qualquer outras coisas, façam tudo para a glória de Deus. Então que nossa vida seja pautada por isso, que nós venhamos a glorificar a Deus em nossas atitudes, em nosso dia a dia. Que Deus nos abençoe.